Abacuque 3, 17 a 19 nos diz assim: mesmo que não haja figos na figueira e as uvas nas videiras não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas e os campos de trigo não produzam, mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas e as estrebarias sem gado, desde já cantem louvor jubilante ao Eterno, pulando de alegria diante de Deus, meu Salvador, por saber que o governo do Eterno será vencedor. Sinto-me fortalecido e encorajado, corro como um servo e me sinto o rei do mundo. Eu li na versão da Bíblia a mensagem, mas seja em qual versão for, agradeça a Deus em todas as circunstâncias. O livro de Abacuque foi escrito em um período de apostasia, julgamento e adversidades extremas durante o reinado do rei Joaquim em Judá. O povo havia então se desviado para a idolatria, afastando-se do Senhor. Em resposta, Deus estava se preparando para julgar a nação, e Abacuque, confuso, questionava o motivo de Deus usar uma nação pagã como Babilônia para punir seu povo. Abacuque, assim como Jó, debateu com Deus, mas ao final reconheceu que o Senhor deve ser adorado, não apenas por suas bênçãos materiais, mas por quem ele é. Ele concluiu suas palavras com uma canção de agradecimento a Deus por sua imutável bondade e fidelidade. Embora tivesse motivos para se preocupar, Abacuque escolheu ser grato. As palavras-chave deste versículo, conforme a sua tradução em que você leu, são ainda que e todavia. Abacuque estava afirmando: eu não entendo tudo que está acontecendo, mas vou agradecer a Deus de qualquer forma, em qualquer circunstância. Abacuque 3, 17 a 18, a parte inicial do versículo 18, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, agradeça a Deus, pois a soberania dele nunca muda. Apesar das circunstâncias mudarem, Deus permanece o mesmo. Ele é imutável. Malaquias 3,6 nos diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Assim como houve 7 anos de fartura e 7 anos de fome lá no Egito, em Gênesis 41, 29 a 30, e como Jó experimentou altos e baixos em sua vida, nossas próprias situações também podem variar. Jó 1,21 encontramos isso. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, podemos sempre nos alegrar em nosso soberano, pois ele é constante e fiel. Abacuque pintou um futuro muito sombrio, mas desviou o seu olhar para o Senhor, que é sempre o mesmo. O Deus autoexistente, eterno e imutável, e o Deus que guarda a aliança. Eu sou, foi isso que ele disse. Podemos confiar em Deus nos momentos difíceis, mesmo quando não entendemos os seus planos. Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, nos diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha,
Deus, o Senhor, o Eterno, Ele sempre faz o que é certo. Gênesis capítulo 18, versículo 25, parte final, Abraão disse assim: não faria justiça o juiz de toda a terra? E ele também tem o melhor plano para nós. Jeremias 29, 11 diz assim, que ele tem pensamentos de paz e não de mal. Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não importa como as coisas pareçam agora. Deus está no controle e sabe o que é melhor. Quando acreditamos nisso, passamos a viver a realidade do que vemos escrito em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, onde Paulo nos diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele sempre será Deus e por isso podemos ser gratos em qualquer circunstância. Abacuque 3,18, a parte B, diz assim: exultarei, olha só que maravilha, exultarei no Deus da minha salvação. As dificuldades dessa vida não afetam nossa salvação. A salvação ela é baseada na graça e no poder de Deus, não nas circunstâncias. Embora a vida seja incerta, nossa salvação é eterna e segura. A palavra salvação significa libertação e resgate e nos lembra que este mundo aqui não é nosso lar definitivo. Filipenses 3,20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos a caminho de um lugar melhor, conforme podemos ver descrito em Apocalipse 21 e 22. Mesmo que as coisas se tornem difíceis aqui, isso não pode nos separar da salvação que Deus nos deu. João 10:28 diz assim: e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Hebreus 13:5 nos diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Bom, aqueles que pertencem a Deus são salvos até o fim. A gente pode perder tudo aqui na terra, mas não perderemos a Deus ou as bênçãos eternas que Ele já nos concedeu. A salvação de Deus nunca cessa e por isso podemos ser gratos. E gratos sempre. Abacuque 3,19 diz assim: o Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. E ele escreveu isso, olha como ele disse: para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de corda. Nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Isaías 40:31 e Filipenses 4:13 também fala sobre isso. Eu vou ler aqui Filipenses 4:13, que diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós recebemos a força do Senhor. Quando estamos fracos, é Ele quem nos fortalece. E quando você lê um texto com contexto, que tem muita gente lendo aí fora de contexto, ali fala de várias situações não muito boas. Mas onde Paulo diz assim: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu vou vencer. Eu vou vencer essa batalha, essa guerra, eu vou vencer. Porque quando a gente está desanimado, é Ele que nos sustenta. Nos momentos de dificuldade, Ele nos eleva acima das circunstâncias. A expressão pés de corça sugere graça, agilidade, rapidez, enquanto lugares altos se referem aos topos da montanha, onde as corças estão a salvo dos perigos.
Então Abacuque nos ensina que Deus nos dá a força necessária para superar as adversidades e nos proporciona paz em meio aos desafios. Jó 1, 20 e 21 diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós também vemos em 2 Coríntios 12, 9, onde Paulo ouve do próprio Senhor, do próprio Messias, aquilo que eu e você deveríamos estar atentos. Vamos ler? E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz assim: De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus capacita seus filhos a permanecerem firmes, mesmo quando as suas forças falham. Portanto, a gente pode ser grato em qualquer situação. Sabe o que a gente tem que entender? Quando eu falo qualquer situação, quando eu já perdi três pessoas da minha família. Tá? 2 irmãos e meu pai. Sabe? E a primeira coisa que eu fiz foi: graças a Deus. Deus é justo em tudo que Ele faz. Mesmo com a dor do luto, eu agradeci o meu Deus, porque eu também aprendi uma coisa com a vida. Uma coisa que muitos de nós cristãos não queremos nem ouvir falar: morte. Tudo morre. Bom, nas provações, Abacuque aprendeu uma lição aí valiosa. Deus é tanto nossa salvação quanto nossa canção. Isaías 12, 1 e 2 nos diz assim: E dirás naquele dia: Graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Êxodo 15, 2, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Abacuque então descobre que não há nada a temer na vida, pois sempre temos motivos para agradecer. Se você é salvo, tem todos os motivos para ser grato, sempre temos motivos. Assim como Abacuque. Independentemente das suas dificuldades, que você olhe para Deus, confie nele e seja grato em todas as situações. Que o Eterno abençoe sua vida.